Opa, chegamos na nossa última parte dessa primeira aula de elaboração e análise de projetos. A gente falou no vídeo anterior sobre como que os projetos eles vão se organizando diante das perspectivas diferentes, né, do cliente, do técnico, da empresa. Foi a última parte que a gente falou. E dentro dessa perspectiva empresarial, surge a figura do grande maestro, né, que a gente falou já, que é o gerente de projetos. Então, de fato, o gerente de projetos ele tem que ter algumas competências para ser, de fato, gerente de projetos. E essas competências a gente elenca aqui. A primeira delas é gerenciar pessoas. Tem que saber lidar com gente. Porque é uma confusão, é muita gente envolvida, com interesses diversos, com argumentos diversos. Então, gerenciar pessoas é fundamental. Gerenciamento do ambiente, nesse sentido, do ambiente organizacional. Primar pelas boas relações, pela minimização do conflito, pela perspectiva da negociação, para a gente fazer a coisa andar, né? Saber fazer administração de forma geral, então, gerenciar tempo, dinheiro, recurso físico, equipamento, tudo isso é muito importante, além dos conhecimentos técnicos que o gerente de projeto precisa ter. É muito difícil você gerenciar alguma coisa da qual você não conhece tecnicamente, porque você não sabe nem, não consegue nem discutir ali com as pessoas aquilo que está sendo feito. Então, não que o gerente de projeto se conhecer intimamente o negócio, mas precisa ter alguma noção para não ficar vendido na história. Um outro ponto importante, né, que a gente tem que colocar é o ciclo de vida do projeto. Eu falei que o projeto tem tempo definido, e isso nos remete a entender que esse tempo definido, ele tem fases, é como a vida das pessoas, dos animais, das plantas, do planeta, enfim, né? E aí, o ciclo de vida do projeto, ele é ilustrado por essa figura, que mostra que nós temos uma fase de preparação, que é a fase de iniciação do projeto, é quando tudo está sendo ali organizado, as conversas estão começando, né, os entendimentos estão se iniciando. Na sequência vem a fase do planejamento, que é quando a gente gasta toda aquela energia para colocar objetivos, definir recursos, botar as atividades todas no papel, organizar de fato. Aí vem a fase da execução, que é quando o negócio começa a funcionar, as coisas vão sendo executadas, implementadas, e ao mesmo tempo você precisa ficar monitorando para fazer o controle, ver se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não, se precisa ser corrigido. E, por fim, há o encerramento do projeto, que é quando a entrega final ela é concretizada. Então, todos os projetos passam, de alguma forma, por essas fases aí. Você vai, de repente, pensar em abrir uma loja, né? Você quero abrir um comércio. Nessa época aí de pandemia, vamos abrir um e-commerce, né? Então, começa ali, puxa, podia abrir um e-commerce, fase da iniciação. Mas o que será que precisa? Como é que é? Aí você vai coletando informações. Aí, com as informações coletadas, você senta e começa. Bom, eu vou usar essa ferramenta para abrir o meu e-commerce, aí depois eu vou vender esses produtos, essas são as formas de pagamento, isso aqui vai ser entrega, né? Depois de planejado, você vai lá, abre a loja e começa a vender. Então, você começa a fazer aquilo que você planejou. E aí, essa fase de encerramento, ela pode se dar, não precisa ser necessariamente um mês, um ano, 2 anos, ela pode ser em 30 anos, sei lá, né? Mas em algum momento você vai deixar de realizar aquela atividade, você não vai querer mais ter aquele comércio eletrônico, aquele e-commerce, e vai partir para uma outra atividade, tá certo? Então, você consegue aplicar esse ciclo aqui para tudo quanto é projeto que você estiver fazendo, independente da natureza dele. Ainda sobre o ciclo de vida do projeto, a gente tem aí algumas, como é que eu vou dizer? Fases mesmo, né? E dependendo dessas fases, a gente vai conseguindo também enxergar comportamentos diferentes dos participantes do projeto, tá? Que é o que está ilustrado aqui nessa figura do lado direito, tá certo? Então, essas fases que a gente está falando aqui, na verdade, elas são aplicadas para facilitar a compreensão de como os projetos eles estão evoluindo, tá? Ao longo do tempo. E cada uma dessas fases, ela vai marcando um tipo de entrega que é feita,
tá? Essas entregas é o que a gente chama de marcos do projeto. Então, cada etapa que se encerra, ela é marcada por uma entrega, por algo que resulta daquela fase. Por exemplo, estou fazendo a fase do... Tem aqui a fase da iniciação, da preparação. O que é que marca essa fase? A entrega, por exemplo, de um levantamento de informações sobre determinado objeto, né? Sobre, por exemplo, o segmento que você quer abrir uma loja, tá certo? O que marca a fase do planejamento? Ué, o plano de implementação do projeto. Tá aqui, ó, tem um plano para aquele projeto acontecer. Então, cada uma dessas fases vai ter um marco que é uma entrega intermediária, um resultado intermediário. Sem esses resultados intermediários, você não tem o resultado final do projeto também. E aí, a gente tem que pensar que um projeto, ele é desenvolvido dentro da empresa através de várias, digamos assim, partes, né? Várias instâncias organizacionais. E aí, a gente consegue enxergar que muita coisa que a gente acha que é projeto, nem é projeto, é outra coisa, tá? Então, existem algumas divisões, digamos assim, né? O que é um programa? Uma dessas divisões é o programa. Então, quando eu tenho vários projetos, mas esses projetos têm alguma coisa a ver um com o outro, isso tudo eu junto e chamo de programa, que é essa representação que a gente tem aqui do lado esquerdo, né? Então, veja que aqui, por exemplo, a gente tem arco-íris, a gente tem balão, a gente tem objetos que voam, a gente tem árvores, a gente tem placas. Então, repara, olha, são diferentes objetos que voam. Eu tenho balão, eu tenho dirigível, eu tenho foguete. Mas são diferentes, mas todos eles voam. Então, isso a gente consegue dizer que é um programa, se a gente fosse aplicar isso dentro da empresa, tá certo? Então, são projetos diferentes, mas que têm alguma coisa a ver um com o outro. Agora, quando a gente tem um conjunto de projetos e programas que não tem nada a ver um com o outro, a gente chama isso de portfólio, que é essa representação aqui. Nós temos um conjunto de animais. Só que assim, tem peixe, tem molusco, tem mamífero, tem ave, tem morcego, tem de tudo. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Tá? Então, nesse caso, é o que a gente chama de portfólio. Na empresa também é desse jeito. Eu tenho projetos que são relacionados por exemplo, a área de marketing da empresa. Então, eu tenho um projeto de propaganda, de publicidade, tenho um projeto de pesquisa de mercado, tenho um projeto para fidelização de cliente, para atendimento do cliente, mas está tudo ali no mesmo bolo. Isso daí é programa. Agora, se eu tenho o plano de marketing, o plano financeiro, o plano de, sei lá, de orçamentário, isso aí já são projetos distintos, né? E aí é o que a gente vai chamar de portfólio de projeto. E aí, quem que administra tudo isso? As empresas maiores, elas têm digamos, um departamento para gerenciar os projetos, programas e os portfólios. E esse departamento é o que, em inglês, ficou conhecido como PMO, que é o Project Management Office. Que na verdade, é um escritório de projetos, que é onde ficam os gerentes desses projetos todos que estão se desenvolvendo quando a gente tem mais de um, tá certo? Então, quando você ouvir falar de PMO, você vai lembrar que isso é escritório de projetos, é o lugar dentro da empresa, de uma grande empresa, que cuida especificamente da gestão de projetos. Pequenas empresas é bem mais difícil de ter uma estrutura dessa, mas as grandes têm sim. E aí, pensando ainda em grandes empresas que usam gerenciamento de projeto, a gente vai observar que quando uma empresa ela é voltada para projeto, ela é estruturada, organizada de uma forma, diferente de empresas que não têm essa cultura de projeto, tá? Que não trabalham com projeto. Essa estrutura aqui da esquerda, que é a estrutura funcional, mostra a organização de uma empresa que não lida com projetos, tá? Então, a divisão dentro da empresa acontece por departamentos. A gente tem a produção, que é a manufatura, né? Vendas, RH, contabilidade, TI, e aí tem os funcionários da área de TI, os funcionários da área de contabilidade, os funcionários da área de RH e assim por diante. Numa empresa que a organização ela é projetizada, ou seja, ela trabalha por projeto, você não tem esse negócio de RH e contabilidade, vendas, não. Você tem os projetos e embaixo de cada projeto você vai ter o gerente de cada projeto
E embaixo desse gerente, você vai ter a equipe que trabalha com ele, que aí sim é uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de várias áreas da empresa. Só que é um negócio, hein? Para cada projeto, repara aqui, o edifício, o shopping center, o edifício B, o centro comercial, cada um deles tem embaixo de si uma equipe de projeto diferente. Olha só, como a estrutura é completamente distinta daquilo que a gente está vendo aqui nessa figura do lado esquerdo. Então, você consegue perceber claramente que aqui a gente tem uma coisa muito mais dinâmica do que tem na estrutura funcional. E nessa outra figura, a gente tem também outros modelos de estruturas organizacionais que são utilizadas para projetos. Nessa primeira aqui, na figura da esquerda, a gente tem as áreas da empresa, né? Então, software, hardware, marketing, manufatura. E em cada uma dessas áreas, a gente vai ter uma estrutura menor de projetos. É como se eu estivesse pegando os dois anteriores e misturando. Então, eu tenho as áreas dentro da empresa e cada área tem um setor para cuidar dos seus projetos, tá bom? Nessa outra aqui, a gente tem também as áreas diferentes da empresa, só que o gestor de projeto, o gerenciamento de projeto é uma dessas áreas. E aí, embaixo desse gestor, grande gestor de projetos, a gente vai ter outros gestores, né, com funcionalidades um pouco mais, com autonomias e responsabilidades menores, e esses caras aqui vão coordenando os projetos dentro das outras áreas da empresa. É uma possibilidade também. Então, dá para a gente mesclar bastante aí a estrutura funcional com a estrutura de projetos para tornar, de fato, o projeto, o gerenciamento do projeto um pouco mais tranquilo, um pouco melhor de se executar. E aí eu finalizo mostrando para vocês aí, trazendo mais duas dessas palavrinhas em inglês que são recheadas aí, não só no gerenciamento de projetos, mas na administração toda, que são as palavrinhas aí, o PMI e o PMBOK, tá? Então, o principal guia para gerenciamento de projetos que a gente tem no mundo, não é no Brasil, não, no mundo, é esse livrão aqui, né? Essa aqui é uma edição antiga já, né? Não comprei edição nova, preciso comprar. Mas é esse livrão aqui, e esse livrão aqui é o que a gente conhece por PMBOK, tá? Esse livrão é o tal do PMBOK. Então, o PMBOK, ele tem tudo que a gente precisa saber sobre gerenciamento de projetos, mas escrito numa linguagem específica, que é a linguagem adotada pelos seus autores. E quem são os autores desse livrão? É o PMI, que é o Project Management Institute. Então, esse pessoal do PMI, esse instituto, escreveu o PMBOK, que é o livrão, e faz com esse livrão, a gente tem as diretrizes para o gerenciamento de projetos, que são seguidos, inclusive, pelos outros livros que falam disso, que são aqueles livros que a gente usa na nossa disciplina. Bom, para a primeira aula, acho que tá bom, né? Era isso que a gente tinha para falar de conceitos introdutórios aí para o gerenciamento de projetos. Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp e a gente vai tratando aí das questões que porventura ficarem aí na sua cabeça. Não deixa de fazer a leitura indicada, não deixa de fazer a tarefa também, tá bom? Elas estão lá dispostas no nosso Google Classroom, tá certo? Bom, por hoje é só então. Um abraço para você aí e bons estudos. Até a próxima.